queridos, meus amados, como estão vocês ao redor do mundo? Estamos aqui mais uma vez com a glória e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma alergia, eu tô danado, começou aqui a alergia, os pólen da grama, não, tá mal, muita água saindo do nariz. Mas estamos aqui, por favor, não acha ruim se eu tocar no nariz de vez em quando. Meus amados, a mensagem que o Senhor pediu para passar hoje para todos nós é a 044, essa é a mensagem que ele pediu, que era para acompanhar a semana passada, não deu certo. Eu vou passar essa mensagem de semana, você pode ver interessante aqui que o Senhor pediu, o Senhor sempre faz tudo concordando. Enoque e Elias vai falar novamente, como ele falou, acredito, na 4:7, né? Pois é, o Senhor escolheu duas mensagens deles para passar uma atrás da outra, olha só. 044, Maná. Então, aos novos, por favor, são 9 páginas, tá? Se vocês forem no Mistério de Deus, tá? No mistériodedeus.com, história de amor de Jesus, se vocês forem lá. E aqui vai abrir suas histórias, tá? Que você pode abrir lá. E essa aqui é 044, é uma das primeiras histórias da nossa irmã. Vocês podem ver aqui, tá? Vocês podem abrir ela aqui e leiam no seu tempo. Se você não tem, você tem problema em abrir essas mensagens, fala para mim. Fala para mim, eu sei que muitas pessoas podem só olhar no YouTube, mas eu acredito que não é bom, você sabe assim, tá, amados? O YouTube é público e o canal vai cair, não sei quando, mas ele vai cair. Mas aqui no Mistério de Deus nós temos aqui todas as mensagens do Senhor. A passada foi 047, você vê aqui, Deus fala, você será fortalecida. Meus amados, 044, Maná. Então, aqui essa mensagem foi dada, olha só, amados, 2013, olha só como as palavras do Senhor são vivas. Fui levada para uma montanha, então novamente está aqui na semana, ela andando no céu, com um pasto, e ia até uma floresta que estava na minha frente, aqui ela descrevendo quando ela subiu para o céu. Estava um dia lindo e estávamos ao anoitecer. Eu estava virada para o leste, então o sol havia nascido antes de mim. Chegou a um quadro de avisos florestais ao longo da trilha. Então nossa amada aqui está andando nesse trilho, levando uma floresta. E ela viu esse quadro de aviso. E nesse quadro de aviso estavam todos que entram pelo portão são convidados a jantar. Este convite é para uma refeição grátis. Você vai ser mudada. Você nunca terá fome nem sede. Pão, vinho e água serão fornecidos gratuitamente. É bacana isso, né? Amado. Aqui o céu como que é. Ela olhou para isso, achou estranho. E ela falou, não via um salão de banquetes, que ela olhava ao redor, não via nada que estava acontecendo. E ela olhou para frente e viu um portão de madeira. Ela foi até lá. E não havia paredes que o sustentassem, esse portão. Era uma porta de madeira frágil. Tinha 2 postes de cada lado e uma cabeceira de madeira. No topo do cabeçalho, uma pedra angular. Pela aparência da porta, diria que estava dentro desta casa. O lado de fora da porta estava voltado para o meu lado, então é por isso que ela sabia que ela estava lá de dentro. Fui pegar a maçaneta de ferro forjado e notei uma pequena placa que dizia: a porta está trancada, por favor, puxe para cima. Quando você ouvir o som, a porta será liberada. Exatamente o que ela faz, ela pegou a porta, levantou a maçaneta e ouviu um som, uma buzina e a porta se abriu. A porta mudou também e ficou toda com pérola, que é de madeira, virou pérola. Agora não havia porta, eu estava no conhecido portão da glória. Glória a Deus. Ela entrando aqui então. Acredito que perante o trono do Senhor, vamos ver aqui, fui recebido pelo meu guardião, ou seja, o anjo da guarda, e outro anjo muito, muito grande, de alto escalão à minha direita. E ela aqui fala, desta vez, ao passar pelo portão, as minhas botas e as roupas da caminhada foram substituídas por um manto simples de linho branco. Achei interessante, então aqui ela fala que até a roupa dela foi mudada quando ela passou por esse portão. Aqui fala, não havia adornos, então eu estava feliz por estar aqui nesse estado. Eu sabia que estaria diante do trono em simplicidade.
Então ela realmente está caminhando aqui para o trono do Senhor. Os anjos me levaram para o mar de vidro. Ah, deve ser lindo demais esse mar, né, queridos? E na beira me ajoelhei, mas meus joelhos realmente não tocaram o chão. Os santos à esquerda e à direita colocaram pomada em meus olhos e um colocou uma pequena brasa em meus lábios. Acho que uma das coisas que você fica levitando assim perante o trono do Senhor pode ser santo, né? O chão é santo. A outra mensagem dela foi assim também, que ela não tocava. E o Senhor falou para ela que onde ela estava pisando é santo. Enquanto eu estava aqui novamente, eu vi uma bela iminência do trono de Safira e a beleza de nosso Criador. Aqui está o nosso Criador em seu trono, né? Grande, grande glória. Eu acredito que ele não está em glória total, mas há alguma glória que ela consegue ver. Teve um momento que até ela passou no fone de som, até a pomada e tudo, mesmo assim ela não conseguia ver ele. Ela disse que ele diminuiu um pouco a glória dele para ela poder ver. Ela fala, eu não podia ver ele e somente as coisas ao seu redor. Então aqui seria eu só, né? Eu só podia ver ele e somente as coisas ao seu redor, tamanho. Então aquele foco, só isso que ela podia ver. A sua presença na luz de sua glória brilhou como o sol. Olha como é lindo o Senhor, irmãos. Ela permeou nos lábios e resplandeceu no mar de vidro. A glória dele. Quer dizer, a glória dele passava assim no mar de vidro, que nem um vento passando sobre a água, né? Você via passando assim, né? Ela fala, o brilho de sua glória passava pelo topo do mar de vidro. Era um azul profundo como o celeste hoje, mas como um manto de ouro. Ouvi várias vozes cantando louvores ao Santo dos Santos, Deus nosso Pai Celestial. Olha que lindo ela ouvir essas vozes também no trono, né? Ela baixou a cabeça e levantou os braços para louvar Ele, realmente perante o grande eu sou, perante o grande Deus. Como é lindo isso, né, amados? Fiquei humilhado e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Enquanto eu adorava Ele, senti um desejo irresistível de ser pura diante dele. Olha só, quando a gente estiver perante o trono do nosso Deus, perante Ele, a gente vai sentir aquela vontade de ser totalmente puro. Meu corpo desejava santidade. Comecei a conversar com a minha boca tudo que fosse contrário ao céu, que precisava ser removido. Ela fala, isso era novo porque pensei para vir diante de Deus. Primeiro eu precisaria ser removido disso. Olha só, aqui está um tabu. Um tabu que já vem sendo falado aqui, que o Senhor está quebrando nesse tempo. Que as igrejas dele, infelizmente, têm pregado mais sobre o pecado do que o amor dele. E tem pregado que você tem que ser perfeito, tem que limpar seu corpo, etc, 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 vai chegar perante o Senhor. Isso é uma mentira da boca do inferno, foi falado aqui várias vezes. É o seu relacionamento com o Senhor que importa, você ama Ele, Ele remove tudo ou afasta tudo de você. E aqui é um fato bem físico, eu peguei isso agora. Ela, a própria irmã, achava que tinha de remover tudo antes de chegar perante o trono dele, olha só. É isso que as igrejas pregam sobre o pecado. Interessante, que eles sabem que ninguém é perfeito, ninguém pode ser perfeito. Mesmo assim, coloca esse pecado entre nós. Não entenda mal, o Senhor não vive no pecado. Estou te falando aqui para você chegar perante a presença dEle, é o amor que você tem com Ele, e Ele afasta os pecados de você. Mas você tem que ter, é claro, se você fazer todas as coisas que agradavam aos olhos dEle, você vai se esforçar para não pecar. Obviamente, se você ama Ele. Então é interessante isso que ela falou aqui, né? Isso era novo, porque pensei, para vir diante de Deus, primeiro eu precisava ser removido disso. Portanto, eu tinha que acreditar que isso era puramente simbólico, pois acreditava que isso teria de ser removido no portal. Interessante, ela falou, né? Tudo é simbólico. Tudo que importa ao Senhor é o seu coração. Tudo já foi falado aqui, isso é um tabu que o Senhor está quebrando.
né? É o seu relacionamento com Ele, é o seu amor com Ele, é você fazendo todas as coisas agradáveis ao Senhor, é o que importa ao Senhor. Lindo esse parágrafo, né, mas o Senhor deu um exemplo para você ver como é que ele escolhe as coisas, né? Eu estava falando isso aqui assim dele, ele está quebrando esse tabu. Não, você não precisa ficar perfeito, porque você nunca vai ficar perfeito. Concentre somente em fazer as coisas agradáveis ao Senhor, dê o seu coração a Ele. O resto Ele faz. E aqui o anjo da guarda fala ali, coloque todos no chão, ou seja, os pecados dela, etc, etc, né? Mas ela já está perante o Senhor. E ela confessou várias coisas no papel. E aqui ela fala, eu possivelmente poderia ser jogado para fora agora mesmo. Então ela pensou, como é grande estar presente, né? Está perante a presença do grande Deus, né? E ela fica com medo e falou, a qualquer hora eu posso ser jogada para fora? Claro que não, né? Ela pediu perdão ao Senhor. E outra coisa que ela tem, ela escreveu no papel, e os coloquei diante dele, os pecados, as sujeiras dela, que está assentado no trono em retidão e verdade. Sim, o Senhor sempre requer perdão. Sempre, sempre, porque é através do perdão que o canal que você tem com o Senhor fica mais claro. Mas esse pecado que você tem não mede o seu relacionamento com o Senhor. Tá? Mas se você ama o Senhor e faz tudo agradável a Ele, tudo cai em seu lugar. Tudo cai em seu lugar. Porque, que nem acontece a nossa irmã aqui, ela está constantemente em arrependimento. Isso tudo cai em seu lugar, você faz isso naturalmente. Você ama Ele dessa forma. Porque você não quer fazer nada que entristece o Senhor. Então você vai ficar longe dessas coisas que o mundo oferece. Longe. Então se alguém fala a você que você tem pecado, você não pode chegar perante o Senhor, isso é mentira. Isso é mentira. Uma grande, grande mentira que o mundo tem pregado por 2000 anos. Ou mais. É o teu amor com Ele. É o teu relacionamento com Ele. Que você tem esse amor por Ele, amados. É como quando você é uma pessoa, né? Você quer fazer tudo que é agradável a Ele. E à medida que você vai descobrindo mais e mais coisas, à medida que Ele vai mostrando para você mais e mais coisas sobre Ele, você vai mudando. Aliás, Ele vai mudando você. Assim diz o Senhor, você é a amada, eu sou o pão e a vida. Aqueles que entrarem me receberão e terão vida eterna. Escreva isso claramente, aqui está a autoridade da nossa irmã. Belos são os pés de quem traz boas notícias. Então, isso aqui, o Senhor aparece no vento e conversa com ela, e o vento foi embora. Nosso Deus fala, criança, aproxime-se. Ela estava tremendo de medo. Deus fala, você está pronta e sua casa em ordem. Novamente, sua casa em ordem. É no sentido espiritual, queridos. É claro, você cuidando da casa, a sua casa fisicamente, ele falou que você honra ele quando você faz isso, mas aqui ele está falando. Você está preparada? Você está pronta? O seu relacionamento comigo está bom? Ela responde sim, acredito que sim. E ela falou, me curvei diante de Deus, meus braços estavam erguidos, louvando Ele. Ela levantou os braços, enquanto os anciãos e os anjos adoravam Ele. Depois de algum tempo, eu senti as mãos em meu ombro, uma à minha esquerda e outra à minha direita. Senti um manto por cima de mim, olha só quem é. Elias, Enoque. Olhei para a minha esquerda, estava Elias, olhei para a minha direita, estava Enoque. E ela estava muito feliz em ver eles. Eu já conhecia eles já antes. Ela sentiu um grande terremoto e o chão tremeu. O mar de vidro, de repente, se abriu na minha frente. Então o mar de vidro simplesmente abriu na frente dela. Assim diz o Senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui são aqueles a quem foi dado discernimento. Eu vi isso aqui do irmão, faz sentido isso mesmo. Do Israel News Live, do Steve, que ele leu aqui no hebraico. Faz sentido, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que todos nós temos ouvidos, né, queridos? Mas o discernimento é dado para poucos assim, né? Que querem ouvir.
Ao que vencer, darei um pouco do maná escondido para comer. Apocalipse 2:17. Ela olhou pela fenda e viu os israelitas deixando o Egito depois da Páscoa. Depois eles entraram na terra prometida de Deus. Então aqui a nossa irmã está vendo um filme, né? Um filme da... A mesma coisa que está olhando, vendo um filme, os israelitas saindo do Egito na Páscoa. Como a gente sabe. Elias, que estava à esquerda dela, falou: Erim, os israelitas estavam caminhando no deserto como um plano de Deus para simbolizar a redenção. Aqui está como a palavra de Deus conversa conosco. Então, às vezes, quando a gente lê só o que está escrito, a gente não consegue entender esses padrões, esses simbolismos que está na palavra do Senhor. No nível 2, 3, 4, 5 abaixo. Há várias camadas nas Escrituras, queridos. O Senhor já tem falado isso várias vezes. Aqui está Elias explicando uma. E aqui ele fala que estavam caminhando durante o deserto, simbolizando redenção. Né, que eles passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados no Mar Vermelho. Essa é uma jornada de fé e é uma sombra da era da igreja. A era da igreja, meus queridos, que são 2000 anos, a era da igreja, tem a era da igreja, a era da lei, a instrução. Ela acaba agora, de acordo com muitos nossos irmãos, que eu acredito, que já foi falado aqui nesse canal. No dia de expiação vai ser o último Shemitah. O Shemitah acaba agora em setembro. E aí começa uma outra era, que é a era do milênio. Tá? Eu queria falar isso para vocês. Isso aqui ela estava em 2013 ainda, quando Elias falou para ela sobre a era da igreja. Ela estava em plena era da igreja, mas nós estamos chegando aqui no finalzinho desta era, tá? Quando der o Shemitah, acaba essa era e começa a outra. Enoque, à minha direita, chamou a minha atenção para que um anjo abriu uma Bíblia bela. Ali foi iluminado Josué 5:10. Ele então direcionou de volta a Gilgal, o lugar onde Josué circundou os homens depois de atravessar o deserto. Depois de terem descansado e curado, eles celebraram a Páscoa, que é o 14º dia do mês. A noite é o dia que nós, esse canal e muitos irmãos, celebram, dia 14 do mês de Abib. Logo após o pôr do sol, nas planícies de Jericó. A Elias então pergunta para ela: Erim, o que você vê? Ela fala: eu vejo juntando grãos ao redor e a terra fazendo bolos achatados. Elias fala assim: foi quando o maná do céu parou. Agora eles poderiam viver da terra que foi prometida a eles, uma boa terra. Então aqui está, o maná parou, né, quando eles poderiam viver da terra. Elias falou. Enoque fala: olha ali, o Senhor disse a Josué para se levantar. E veja, então ela está olhando para baixo, vendo esse cinema da Bíblia rolando. E ela viu o Senhor conversando com Josué. Ela viu os guerreiros andando ao redor da cidade. A cada dia, você sabe que eles andaram ao redor de Jericó, né? 7 dias. Então, no 7º dia, na 7ª rodada, os sacerdotes de Levi trocaram a trombeta. Houve um grande rugido das pessoas. Então, as paredes caíram. Enoque falou: o que você vê? Ela fala: eu vejo eles celebrarem a Páscoa primeiro e depois a batalha de Jericó durou 7 dias. Então eles celebraram. Vocês sabiam disso, amados? Eu não sabia, ou não me lembro, que eles tinham celebrado a Páscoa primeiro. E nos 7 dias dos pães asmos, que é um dia depois da Páscoa, os 7 dias é celebrado, foi quando eles circularam Jericó. E há um padrão aqui, amados, preste atenção. Enoque então fala: olhe para os paralelos ou sombras. Aqui está. Aqui está da maneira que as Escrituras conversam com você. Ore e peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, amado. Há padrões e paralelos nas Escrituras que cobre todo tipo de consequência humana, do início ao fim. Tudo está coberto nas palavras do Senhor. Não naquela que você lê imediatamente, mas descendo nos livros, nas camadas, aqui nos paralelos ou nas sombras, você vê a Semana da Páscoa. Ela também é conhecida a Semana da Páscoa, que é a festa dos pães asmos. E a batalha, como 7 dias, ela falou sim. Ele chamou a atenção para Salmos 23, eu não tenho tempo para ler agora, eu vou ler um pouco mais rápido, porque isso aqui é um diálogo que eles estão tendo com ela. De quem o rei Davi está falando? Ela fala: o Senhor está preparando uma mesa e uma refeição diante de seus inimigos. Elias fala: sim, olha, agora olha. Onde você vê isso de novo? Então ela olha e viu no cenáculo
onde Cristo estava com os seus discípulos, quer dizer, no quarto superior. Jesus tinha preparado o jantar e a mesa, conhecido também como Santa Ceia. Elias fala, isso aconteceu pouco antes de Jesus. Achei interessantíssimo isso aqui, amados. Eu procurei isso em inglês e é isso mesmo. Elias falou, isso aconteceu um pouco antes de Jesus atacar os seus inimigos com o golpe final da cruz do Calvário. Olha só, quem poderia imaginar isso? O Senhor indo para a cruz, ele estava, na realidade, atacando o seu inimigo, não é verdade? Claro que é. Derrubando o plano dos inimigos, porque é através do sangue dele que vai a redenção para todos que viveram. Eu nunca vi nesse sentido de Jesus atacando, né? Você pensa, está indo para a cruz, né? Coitado do Senhor. O Senhor está atacando o inimigo deles na cruz. Tipo assim, é a minha morte, eu vou destruir, tirar você daqui. Interessante como Elias falou isso, né? Jesus estava atacando mesmo o inimigo com a própria vida dele, derramando o próprio sangue dele. Ela então viu diante de mim duas paredes, Jericó caindo para a esquerda e a outra parede era uma grande parede chamada Pecado à minha direita. Ela tinha escrito nela, ela viu duas paredes, uma era pecado, a outra é Jericó. É exatamente isso que acontece, amados, olha só. Jesus morrendo, o que aconteceu? Jericó, as paredes que circulavam o pecado, circulava o coração da pessoa, as paredes caíram. E os pecados, que eu falei para vocês, que as pessoas falam que você não chega perante o Senhor, caiu também, os dois. Caiu a parede que o inimigo coloca nos corações, protegendo os corações. Não protegendo o coração, afastando o coração do Senhor. Lembra, o Senhor já falou dessa parede que ele põe ao redor do coração das pessoas? Essa parede caiu, e também caiu o pecado das pessoas. O Senhor fez duas coisas aqui, mas olha que lindo isso, ó. É claro, o pecado já foi falado aqui, né? Tanto é que ela chegou perante a presença do Senhor, carregando todo esse pecado, que ela também é arrependida, mas ela ama o Senhor, então o Senhor afastou, aí que está. Aqui está perante nossos próprios olhos, a chamada, o pecado caiu, desabou. Olha só o que Elias fala. É aqui que Jesus, por meio de sua morte e ressurreição, fez com que o muro do pecado desabasse, não separando mais o homem do Senhor. Olha só. Então, pecado nenhum, se você ama o Senhor, está perante você e Deus. Nenhum. Se você ama o Senhor, aqui está. E nós fala, este padrão ocorrerá novamente em breve. Sim, o Senhor está voltando, ele vai brotar nas pessoas. Vai brotar nas pessoas e vai derrubar novamente esse pecado que o inimigo tem colocado nos ímpios, naqueles que não estão vendo. Ele vai derrubar tudo isso de novo com a presença dele. Ela viu o dia atual de Israel, os muros das lamentações. Ela viu os rabinos judeus e outros olhando para essa parede. Eles têm uma parede lá que chama isso, né? Muro das lamentações, né? Eu estava chorando, eu sabia em meu coração que essa era a única maneira, ou seja, derrubar um muro, né? E Elias fala, ore para o maná escondido. Ela viu Jesus no último jantar, ou seja, na ceia. Então minha atenção foi atraída para um anjo apresentando um contrato de casamento assinado em breve para ser completado. É o casamento que o Senhor está para fazer, né? A todos aqueles que amam Ele. Ela falou, o contrato será consumado pelo arrebatamento na Páscoa. Iremos então para a terra no reino dos céus. Nem Naque e Elias responderam. Em vez disso, eles permaneceram em silêncio. Tudo acontece nas festas santas e na Páscoa do Senhor, né? Ela fala, então, a minha atenção foi atraída para Jesus saindo do cenáculo. Isso aqui é a parte superior onde eles se encontraram. Enoque foi falado que era o guardião do calendário, familiarizado com as estrelas e o tempo. Sim, já foi falado aqui que Enoque carrega esse calendário do Senhor. Enoque fala, ele está com dores e orando à meia-noite. Eu vou ler mais rápido aqui, tá, amados? Tá, que eu quero ler o que eles falam aqui. Aqui ela viu, então, o Senhor chorando. Elias fala, nem todos entraram na terra prometida. Alguns escolheram ficar para trás. A Páscoa foi preparada na presença de Jericó e do inimigo. A ceia do cordeiro, a mesa, foi preparada antes da crucificação. Olha que lindo.
Enoque falaria, há um relógio naquele dia, o dia de preparação para a morte de Jesus. Estes estão descritos nos evangelhos. Olha só, até a ceia do Senhor tem significado, né? Preparando o Senhor para a crucificação. Então, falando aqui, a Enoque falaria, veja, quarta-feira há um ditado, você conhece esse ditado, o filho de quarta-feira está cheio de desgraça. Ela fala, não entendo, o Senhor, aqui Enoque explica, mas que já foi falado nesse canal várias vezes, a crucificação original foi na sexta-feira com a ressurreição no dia do sábado. Este foi o dia em que os fariseus ficaram irados porque Jesus curou, em vez de obedecer às suas leis. Foi na sexta-feira, desculpa, quarta-feira, tá, amados? Ele morreu na quarta-feira e ressuscitou no sábado. Ele fala que este também foi o dia em que ele libertou os cativos. A ressurreição é igual ao sábado. Aqui está outra referência do sábado. O Senhor já falou que o sábado é a noiva do Senhor, o casamento da noiva do Senhor, e agora fala que é a ressurreição do Senhor. Porque foi através da ressurreição dele que nós temos esperança, né, queridos? E ela fala assim, nós fomos ensinados pelo mundo que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Quer dizer, ela não incluiu 3 dias e 3 noites, já foi falado nesse canal 3 dias e 3 noites, dá exatamente sábado antes do pôr do sol. Elias fala, em Cristo ressuscitou de sábado em sábado, houve 2 sábados naquela semana, teve o sábado, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que é um dia depois da Páscoa, e existe o sábado normal, houve dois sábados naquela semana. A morte e o sepultamento ocorreram antes do início da Páscoa. Sim, ele morreu e foi sepultado antes da Páscoa. Você vê aqui. Essa Páscoa que ele está falando aqui é a semana da Páscoa, tá, querido? Então, aqui claramente falando pelo Enoque, o Senhor morreu quarta-feira à noite e foi ressuscitado. No sábado, quando ele fala sábado assim, se você é hebraico, você sabe que é no sábado antes do pôr do sol. Então, não existe o tal de domingo de Páscoa. Não existe, queridos. Nem tudo isso, já foi falado nesse canal várias e várias vezes. Enoque agora olhe para a hora da lua. Essa é a primeira lua cheia após o Enoque da primavera. E aqui Elias fala, agora vamos revisar o maná. Vamos seguir aqui. E ela fala, Jesus é o verdadeiro maná, o seu corpo, o pão e sangue e o vinho. E Elias fala, o que aconteceu após a celebração da Páscoa? E Enoque fala, veja a definição de Jericó. Isso não está escondido à vista de todos? Enoque fala assim, onde você viu isso? Essas são sombras ou padrões do Egito à terra prometida? Deserto para o arrebatamento. Você pode ver as portas nas escrituras indo para fora de um e para dentro do outro. Ele deu o exemplo aqui dos 40 anos no deserto, né, amados? Antes de entrarem para a terra prometida, é a analogia deles aqui, tirando das escrituras. Enoque fala, arrebatamento é uma porta. Você tem completado o seu treinamento no deserto e está saindo por uma porta e entrando pelo portal. Interessante, ele falou aqui, você tem completado isso em 2013, né? Mas continua a moldação, o Senhor continua moldando nossos corações, né? Elias fala, não se mova na frente de Deus, fique no curso. Podemos reconhecer as estações pelos sinais. Flores significam primavera e frutos significam colheita. Enoque fala aqui, era em murmurar, a murmuração, queridos. Deixe o portão aberto para as cobras. Não resmungue quando as coisas não ocorrerem do jeito que você espera. As cobras vieram para impedir a alegria das promessas do Senhor. Muitos têm deixado os seus corações no Egito. O Senhor já tem falado isso. Muitos têm até raiva do Senhor, que ele está demorando. Enoque fala mais, a cobra de bronze é evidência na montanha, que é onde Moisés está enterrado, na linha do Calvário. Não existe um vale que o separa? Os 2 vales, né? Eu não conheço as 2 montanhas. Olhe para o mapa e ela viu então onde Moisés foi enterrado e onde fica o Calvário, quer dizer, dá para ver o Calvário e esse outro morro. Existe uma linha direta entre os 2 e ela falou, há uma divisão, e Elias fala assim, a cobra causou isso, mas o Senhor permitiu permitiu isso porque havia um problema de coração ou divisão entre o Senhor e o seu povo, uma parede. Essa parede acontece nos dias de hoje, irmão, mas ela é quebrada pelo Senhor, como foi falado aqui.
quando você ia atrás dele, fazia coisas agradáveis aos olhos dele, ele quebra essa parede e expulsa o inimigo. Ó. E ela fala assim, o muro das lamentações vai cair, os israelitas vão voltar de seus corações e o Senhor de forma sobrenatural. Isso aqui também é profetizado. O muro de lá vai cair. Então o Senhor Deus Poderoso falou, Erim, escreva isso claramente nas tábuas, enquanto eu escrevo claramente nos corações dos homens. Novamente aqui, a autoridade dada à nossa irmã. Ela curvou diante do Senhor. Elias e Enoque me acompanharam até o portão novamente. Elias colocou uma cobertura sobre minha cabeça e me beijou na minha testa. Elias falou, o que separou o homem de ouvir o Senhor? E ela falou, muralhas. E Elias falou, sim, mas o pecado é uma muralha de separação. E sim, as igrejas do Senhor têm pregado esse pecado para separar você do Senhor. Ou seja, o pecado tem prioridade acima do seu amor com o Senhor. Tem sido pregado, isso é uma mentira. Mas o pecado tem que ser limpo de você, mas se você ama o Senhor, segue o Senhor, você vai fazer tudo agradável a Ele e você vai querer andar em santidade igual a Ele. E o pecado o Senhor remove de você. Enoque derramou óleo em minhas mãos. Enoque falou, quando o homem peca mais, ele ouve menos a Deus. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Se a gente ama o Senhor, faz tudo agradável a Ele, mas a gente faz umas coisinhas ali e é pecado, a gente ouve menos o Senhor, é claro que você arrepende, o pecado vai embora. Mas isso é no seu andar com o Senhor, tá, queridos? Em criar o seu relacionamento com Ele, o amor vem primeiro, tá? O amor vem primeiro. E nesse desenvolvimento, nessa andada com o Senhor, o Senhor vai te fazendo mais santo, vai te mostrando mais coisas sobre Ele, e você vai andando cada vez mais agradável aos olhos dele. Essa é a andada, é o caminhar. Você entendeu? Aqui Elias fala assim, essa é uma muralha em nosso tempo. Ele apontou para o seu corpo. Olha só, ele apontou para o corpo dele. Você vai precisar dessas informações na próxima vez. Ela fala, vou ver de novo. Elias e Enoque concordaram com a cabeça? Enoque beijou o topo da minha cabeça e os dois me fizeram uma oração de bênção. Glória a Deus, né? Enoque e Elias orar sobre você, que maravilha, hein? E justamente depois, você vê que depois desse o Senhor deu para nós o quê? 047 é o quê? Enoque e Elias de novo. O Senhor tem pedido nós para orarmos para Enoque e Elias, que é a missão deles. Como as duas testemunhas do Senhor, é muito complicado. Vamos orar para eles, o Senhor tem pedido oração para eles. Então aqui está falado, amado, muito falado aqui então, sobre o pecado, o relacionamento com o seu Deus. Você continua no canal, isso que está sendo revelado pelo Senhor cada vez mais, nós vamos falar mais e mais sobre isso, né? Fique na paz, no amor de nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos que o Senhor santificasse essa mensagem para o teu propósito somente, Senhor. E que todos aqueles que não recebem a mensagem, que eles recebam a mensagem, arrependam-se e voltem ao Senhor. E declara o Senhor, Deus sobre ele, e voltem e amem ao Senhor, Pai. Santifica essa mensagem, lhe pedimos, em teu nome, em nome do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Até a próxima, queridos. Quem fica até aqui. Tchau, tchau.